Para você ligado na programação da Terra FM, esse é o nosso Jornal da Terra, semana explosiva em Brasília. O bicho tá pegando e a gente vai por aqui contando tudo para você nessa semana, que é uma semana explosiva em Brasília, porque o Daniel Vorcaro pretende fechar, entregar a delação premiada ainda nesta semana. Nós teremos a votação lá no Senado Federal para ver se aprova o nome do Jorge Messias como ministro do Supremo Tribunal Federal. Então o bicho pega ali no Senado Federal. Aí nós temos uma outra questão pro que ficou para o dia 30, que vai ainda acontecer daqui 3 dias, que é a votação do PL da dosimetria, que é derrubar o veto de Lula, que é esse PL que leva para casa os envolvidos nos atos do 8/1, reduz apenas as penas aí de Jair Bolsonaro, Braga Neto e outros envolvidos em vários núcleos ali. Inclusive, leva para casa, né? Aí aqueles que foram presos nos atos do 8 de janeiro e que tiveram ali, de uma certa forma, ligação com toda aquela quebradeira que aconteceu no começo de 2023. Mas, focado aqui em delação premiada, a correria pela delação premiada promete explodir muita coisa. Tá? Nós estamos acompanhando aí, inclusive, né, é o tema da nossa última live, a Polícia Federal quer saber, naquela conversa entre o Alexandre de Moraes e o Daniel Vorcaro, supostamente aquela conversa, quando depois, né, o Daniel Vorcaro, ao conversar com a Marta Graeff, ele disse, eu estive com o Alexandre de Moraes, e aí ele gostou do apartamento, gostou da casa, enfim, a Polícia Federal quer saber como é essa situação, porque o ex-presidente do BRB, ele recebia do Daniel Vorcaro, não dinheiro, ele recebia casas, apartamentos de luxo, e a Polícia Federal quer saber se Daniel Vorcaro, por um acaso, presenteou o ministro Alexandre de Moraes. É isso que está pegando. Mas a delação premiada do Daniel Vorcaro também é algo que pode ser entregue essa semana. O Portal Metrópolis está destacando que o Vorcaro quer fechar a delação até o fim de semana. Preso na Superintendência da Polícia Federal em Brasília desde 19 de março, o banqueiro Daniel Vorcaro trabalha para fechar a suposta delação premiada ainda nesta semana. Para quem está acompanhando no YouTube, o like é o combustível. Você imagina um foguete que pode disparar e ir lá para a Lua, mas se não tiver combustível vai cair no oceano, né? Então o que eu vou pedir para você é o like, para turbinar aí o nosso vídeo, para dar uma força aqui na nossa live. Ajude aí com o like. É só apertar o like, o YouTube convida novas pessoas, aí você não assiste esse conteúdo sozinho. Você vai assistir aí, nós estamos agora com 300 pessoas vendo o nosso canal no mesmo tempo, são 300 aparelhos ligados e isso pode ir aí para 500 aparelhos, vai depender se você deixar o seu like, tá bem? O YouTube está entregando bem o nosso conteúdo, né? O canal acabou de fechar a parceria com o YouTube, é um canal que tem uma parceria com o YouTube. Nós aqui da Terra FM não pedimos Pix para fazer esse jornalismo no YouTube, apenas o seu like. Tá bem? Faça isso, por favor. Preso na Superintendência da Polícia Federal em Brasília desde 19 de março, o banqueiro Daniel Vorcaro trabalhou para fechar sua proposta de delação premiada ainda nesta semana. A ideia dele é entregar o material à Polícia Federal e à Procuradoria-Geral da República no início de maio. De lá, a proposta será enviada ao ministro do STF, André Mendonça, para a homologação. Desde que foi transferido para a Superintendência da Polícia Federal, Vorcaro tem tido reuniões diariamente com seus advogados. Os encontros acontecem nos dias de semana, das 9 às 17 horas. Nem mesmo a infecção urinária que Vorcaro teve paralisou as reuniões. O único período em que não houve encontros foram nos 5 dias em que a Polícia Federal não permitiu por causa de uma dedetização e também por conta do feriado. Inclusive, havia, né, até o Vorcaro chegou a ir ao hospital por conta dessa infecção urinária. Havia até uma desconfiança que, por um acaso, o Daniel Vorcaro tivesse sido aí envenenado ou, né,
ter pego aí uma alergia ou resultado dessa dedetização. Mas, aparentemente, apenas essa infecção mesmo que chegou a levar o Daniel Vorcaro ao hospital. A delação tem sido negociada pelo advogado José Luiz Oliveira Lima, o Juca, um dos filhos de Juca, que também é advogado, tem ajudado o pai nas reuniões com o dono do Banco Master na prisão. Além de Juca, o advogado Sérgio Leonardo tem atuado no caso. Amigo de Vorcaro, Sérgio é um dos responsáveis por organizar a logística das reuniões e também as visitas ao banqueiro. Em sua delação, Daniel Vorcaro deve entregar políticos, empresários e agentes do mercado financeiro que participaram do esquema. Além, ele também pretende devolver uma grande quantia de dinheiro. E aqui o portal não destacou, né? Mas a nossa expectativa do que vem por aí em relação aí a membros, né, do Poder Judiciário. Dizem, né, por aí as más línguas ou as boas línguas de que o que Daniel Vorcaro tem para contar pode abalar, estremecer a estrutura dos três poderes, ou seja, do Congresso, do Poder Executivo, que é a Presidência da República, o Palácio do Planalto, e também ali do STF e membros, né, também do Poder Judiciário de outras cortes aí superiores. E a Malu Gaspar, do portal de notícias O Globo, está destacando, Master, a má notícia de investigadores para o cunhado de Vorcaro, que também está tentando uma delação premiada. Os investigadores envolvidos nas tratativas de delação do caso Master concordam que pelo menos um acordo de colaboração premiada deve bater na trave. O do empresário pastor Fabiano Zettel, apontado pela Polícia Federal como o operador financeiro de seu cunhado, o executivo Daniel Vorcaro. Zettel é casado com a irmã do ex-banqueiro Natália Vorcaro. Na decisão que mandou prender Vorcaro e Zettel, o relator do caso Master no Supremo Tribunal Federal, o ministro André Mendonça, descreve o empresário pastor como uma espécie de organizador dos pagamentos do dono do Banco Master. Era ele quem pagava os integrantes da turma, como Luiz Felipe Machado de Moraes, Mourão, o sicário, aquele que foi morto, e foi ele também quem operacionalizou os pagamentos à Maridite, a empresa da família do ministro do STF, Dias Toffoli, que detinha também participação no resort. É por isso que, na avaliação preliminar de fontes que acompanham de perto os desdobramentos do caso, a delação de Zettel, cunhado de Vorcaro, ele não teria muito a acrescentar em relação ao depoimento do cunhado. Basicamente, se limitaria a falar que executou as determinações de Vorcaro e para isso não há necessidade de mais um acordo. Muito bem, eu vou discordar. Eu posso discordar? Deixa eu te falar uma coisa. Sabe por que eu discordo? Olha só, né? Eu querendo opinar aqui, né? Enquanto, né, juristas, a própria Polícia Federal. Mas presta atenção, queria te falar uma coisa. A lei, né, aí das delações premiadas, elas dizem o seguinte: o chefe do esquema, ele recebe um benefício. Só que o benefício não é grande como o do operador, ou seja, no caso dos papéis aqui. Mas ele não tem muito a acrescentar porque ele só executava as ordens do Daniel Vorcaro. Mas é aqui que tem uma diferença. O Daniel Vorcaro, ele pode apresentar uma delação premiada, digamos assim, meia boca, que não contemple ou não atenda aquilo que a Polícia Federal quer, e nem o que a Procuradoria-Geral e nem o que o ministro André Mendonça quer. Como assim? Já que ele terá alguns benefícios, mas nem tantos, por exemplo, o chefe do esquema,
ele não vai ter o benefício de não ser denunciado. Por exemplo, ele vai ser denunciado, ele vai cumprir algum tipo de pena. Então, qual a expectativa? O cunhado, se o cunhado tiver uma delação melhor do que a do Daniel Vorcaro, aí é bingo, pode ser usado até a dele. Então, além, é claro, de haver essa situação também. Às vezes a delação do Daniel Vorcaro, ele sabendo também que ele pode ter benefícios reduzidos, ele apresente uma delação premiada, cheia de detalhes e provas, não adianta só falar, tem que provar, talvez seja melhor do que a do Zettel, e aí realmente é uma má notícia, como está destacando a Malu Gaspar, para o cunhado de Vorcaro. Os investigadores, né, estão meio que dizendo que a delação premiada dele pode não valer muita coisa, mas vai que ele, sabendo que se ele apresentar uma delação premiada forte, contundente, com provas, ele pode até nem ser denunciado, ele ser poupado ao máximo e nem ser denunciado. Aí, em meio a tudo isso, nós temos um terceiro elemento, que é o Paulo Henrique, que recebia apartamentos do Daniel Vorcaro em forma de propina. Ele que é o ex-presidente do Banco BRB de Brasília, que comprou essas carteiras podres do Banco Master. Nós temos uma semana explosiva, como eu estava comentando aqui na volta, né, desse nosso segundo bloco de notícias. Nós temos aí delações para serem apresentadas, nós temos pessoas tentando se safarem, temos pessoas tentando, né, ao máximo não colherem os frutos ou o resultado dessas operações que culminou no maior esquema do Brasil, na maior fraude ao sistema financeiro. E nessa situação, como eu estava falando, por mais que a matéria da Malu Gaspar tente dizer que há uma má notícia sobre o cunhado do Vorcaro, talvez o do cunhado do Daniel Vorcaro tenha uma delação melhor do que a do Vorcaro e do próprio Paulo Henrique, ex-presidente do BRB. Nessa situação, aí sim, ele passaria, né, a ter um excelente papel ali. Acompanhar, minha gente, ainda nem é a entrega de uma delação, é a entrega do acordo, é a entrega de tipo assim, ó, realmente eu vou fazer a delação premiada. O que nós temos até o momento, o Daniel Vorcaro, ele assinou um termo de confidencialidade, ou seja, tudo que ele comentar, o que ele falar, nem a Polícia Federal pode vazar para a imprensa, nem muito menos ele. Então, agora é esperar o que vai acontecer essa semana. Mas a expectativa é que pelo menos o Daniel Vorcaro feche a delação até o final de semana e entregue, né, tudo que ele tem para entregar até aí meados do próximo mês. Aí o bicho vai pegar. Para você ligado aqui na programação da Terra FM, onde você estiver com a gente, no nosso canal do YouTube também, deixa o like, gente. Hoje é a nossa maior audiência aqui no YouTube, em programas ao vivo, então deixa um like aí, quem está no YouTube, isso ajuda demais. A ação que cobra a instalação da CPI do Banco Master completa um mês engavetada no STF. A inércia de Nunes Marques cria espécie de blindagem para Alexandre de Moraes e também Dias Toffoli, que podem ser implicados em delações. É o que destaca aqui o jornalismo também do O Globo. O jornalista é o Rafael Moraes Moura, de Brasília, correspondente então do jornal O Globo. Meus queridos, o ministro Cássio Nunes Marques, que foi o indicado de Jair Bolsonaro, ele também, há a citação no caso do filho dele, que recebeu aí de uma empresa dinheiro para uma consultoria, dinheiro que veio do Banco Master para a empresa, e a empresa pagou aí os honorários advocatícios do filho do ministro, que é um advogado recém-formado que atua aí há aproximadamente um ano lá em Brasília. E muita gente, né, diz que o ministro pode, de uma forma direta ou indireta, ser ligado aí a essas questões do Banco Master. Agora, nós não sabemos se realmente a decisão do ministro em não dar o seu parecer
para que seja instalada a CPI do caso Master, essa do Senado Federal. Nós não sabemos qual é a intenção dele, se é realmente não implantar isso para se blindar, para blindar também outros ministros da Suprema Corte. Mas é fato, meus queridos, que já teve tempo suficiente para dar o seu parecer. 1 mês, 30 dias, às vezes eles fazem isso com 48 horas, 24 horas. Para você ligado aqui no nosso Jornal da Terra, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência. Você que sintoniza aqui o nosso programa, obrigado aí pela moral de sempre. Olha só, destaque aqui da CNN, Lula volta a Brasília e enfrenta a semana decisiva no Congresso. Após alta médica, o presidente retoma a agenda em meio a votações sensíveis e pressão para aprovar a indicação ao STF. É como eu estava dizendo, essa semana é uma semana decisiva, tá bem? Nós temos aí a possível, aprovação do Jorge Messias, que é o indicado de Lula. Dizem que vai ser bem difícil, tá? Inclusive com o presidente do Senado Federal trabalhando contra, dizem que será bem difícil, tá? E nós temos também a questão aí da derrubada do veto de Lula em relação ao PL da dosimetria. E sobre esse assunto do PL da dosimetria, eu vou trazer para você a reportagem da CNN. É uma semana que vai aí brotar muitas notícias vindas de Brasília, conteúdo, para quem trabalha com jornalismo, principalmente a gente aqui na Terra FM, vem aí muitas novidades durante essa semana. O Congresso Nacional terá uma agenda de trabalho mais intensa nessa semana. Em sessão conjunta, na quinta-feira, Senado e Câmara vão analisar o veto do presidente Lula ao projeto da dosimetria, que reduz as penas de condenados pelos atos de 8 de janeiro. Quem traz os detalhes é a repórter Duda Cambraia, direto de Brasília. E aí, Duda? Boa noite, Caio. Boa noite a todos que acompanham o CNN Prime Time. Pois é, Caio, então marcado para a próxima quinta-feira, véspera do feriado 1º de maio, essa sessão conjunta do Congresso Nacional, reunindo senadores e deputados federais para votar, então, o veto presidencial do presidente Lula, que vetou totalmente o projeto de lei da dosimetria, que previa, então, redução de penas para os condenados do 8 de janeiro. E aí sim, se formar a maioria tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal, o veto presidencial pode ser derrubado. Segundo a contagem da oposição na Câmara dos Deputados, a oposição conta pelo menos 300 votos para a derrubada desses vetos, o que seria mais do que o suficiente para, de fato, derrubar o veto presidencial. Além dessa sessão conjunta marcada para quinta-feira, Caio, a gente tem uma outra pauta muito importante no Congresso Nacional, que é a sabatina do indicado do presidente Lula para a vaga aberta no STF, o advogado-geral da União, Jorge Messias, que acontece então na Comissão de Constituição e Justiça na quarta-feira, dia 29 de abril. E aí sim, Caio, Jorge Messias deve ser sabatinado na Comissão de Constituição e Justiça. Se passar pela CCJ, pode ir ao plenário da Casa no mesmo dia, onde espera-se pelo menos 41 votos para a aprovação do nome de Jorge Messias. Eu conversei com alguns interlocutores da articulação do governo no Palácio do Planalto neste domingo e Jorge Messias atua em duas frentes nessa reta final da sabatina, estudando então temas que podem cair nessa sabatina, que podem ser questionados pelos senadores, e a outra frente, Jorge Messias continua a articulação com os senadores. Jorge Messias teria já se reunido com 76 parlamentares dos 81 que compõem o Senado Federal. Não foi recebido por alguns parlamentares, como Flávio Bolsonaro e o próprio presidente do Senado
Senado Federal, Davi Alcolumbre. Mesmo assim, nessa terça-feira, Jorge Messias continua com as articulações. O Palácio do Planalto já espera que o núcleo mais bolsonarista do Senado Federal, como o senador Sérgio Moro, o senador Flávio Bolsonaro, não vote a favor de Jorge Messias. Mesmo assim, a base governista está confiante da aprovação do nome do indicado do presidente Lula ao Supremo Tribunal Federal. Caio. Muito obrigado, Duda. Boa semana para você de trabalho aí em Brasília. Muito bem, meus queridos. Uma boa semana de trabalho em Brasília. Tá? Olha, eu vou falar um negócio aqui para você. São três assuntos explosivos, como eu estava falando. Delação premiada, tá? Nós temos também a questão aí da aprovação ou não, da sabatina, né, do ministro da AGU, o Jorge Messias, que pode ou não se rejeitar. Há quanto tempo nós não ouvimos falar que algum indicado para a vaga no Supremo Tribunal Federal? Isso aconteceu no Congresso. Eu sei que o chefe da DPU, da Defensoria Pública da União, que foi indicado por Lula lá atrás, eu me lembro o ano, foi negado. O cara ficava com os discursos aí que o Congresso não gostou e acabou que o Congresso negou. Só que é uma das últimas notícias que nós temos de um indicado de Lula a qualquer posto aí, tá bem? Que venha a acontecer, que aconteceu, né? De não vingar, né? De não rolar aí, então, essa indicação. Beleza? Para você ligado aqui na nossa programação da Terra FM, eu vou despedir de você que está na rádio e a gente vai continuar no YouTube, tá bem? Um beijão para todo mundo. Pelo horário de Rondônia, amanhã às 7 da manhã, nós estaremos ao vivo aqui. Para você que está no YouTube, continue comigo, a gente vai seguir aí por mais uns 10 minutos com conteúdo exclusivo para quem está aí no YouTube. A gente vai encerrar, mas não vamos encerrar, só vamos encerrar na rádio e aí continuamos por aqui. Você ouviu Jornal da Terra. Você por dentro de tudo o que acontece em Rondônia, no Brasil e no mundo. Muito bem, então, né? Já despedi do pessoal da rádio e a gente continua por aqui. Agora somos eu e você, bonitão, bonitona, que acompanha aqui o nosso Jornal da Terra. É isso aí. Gente, deixa eu só disparar lá o último intervalo lá da rádio, aí já não é mais comigo, e aí eu fico livre aqui para fazer esse conteúdo exclusivo para você aqui no Jornal da Terra também, né? Através aqui do nosso canal do YouTube. Beleza? Lá na rádio tudo certo, seguimos por aqui. Mandando aquele abraço todo especial para você que está sintonizado com a gente, o seu like, tá? Eu vou continuar porque hoje é uma das maiores audiências aqui, nós estamos trabalhando esse canal há aproximadamente 40 dias e o canal tem crescido diariamente e isso é graças a você que sintoniza o nosso canal e deixa o like, gosta também aqui do nosso conteúdo, beleza? Presta atenção, sobre ainda as delações que serão entregues essa semana, tem a análise aí da CNN. Vamos lá. Ela tá, é o que pergunta até aí, brinca alguns delegados da Polícia Federal e até falam também que apesar de haver negociação, ninguém ainda entregou uma proposta de delação para a Polícia Federal analisar. Há, de fato, um acordo que foi assinado pelo Daniel Worcaro, que é um termo de confidencialidade, então ainda não há uma delação premiada, uma colaboração e nem se de fato que a de informação ele vai entregar e passar para a Polícia Federal também com a PGR. A PGR também faz parte desse termo de confidencialidade, desse acordo que está sendo costurado. Inclusive, o Worcaro, ele está com um advogado lá em Brasília e o Zeto, que está preso aqui em São Paulo, com um advogado também fazendo um combo para que os dois apresentem uma proposta de delação premiada em conjunto. Uma forma que não é muito usual, não é muito comum, Carol, mas que, se der certo para os dois, vai ser uma estratégia muito eficaz. E outro ponto do Paulo Henrique Costa também, que é o segundo, ou seria o terceiro, já que é uma segunda proposta de delação também nesse caso, ainda também não há uma proposta, não há, de fato, o advogado dele confirmando que vai tentar, mas ele trocou a equipe de defesa e colocou dois advogados, dois defensores que são especializados, são especialistas em fechar acordos de delação premiada. A defesa anterior, que estava, o advogado Kleber Lopes, era totalmente contrário, inclusive, a um acordo de colaboração premiada. Batia na tecla, na estratégia de que Paulo Henrique Costa era inocente, é inocente, de que não tinha por que delatar, nem o que delatar. Então, quando houve a prisão preventiva do Paulo Henrique Costa e ele foi
para o complexo da Papuda, em Brasília, ele trocou a equipe de defesa dele, colocando inclusive o Eugênio Aragão, ex-ministro da Justiça do governo Dilma Rousseff, para costurar esse acordo de delação premiada. O que vai vir a partir dessa informação é que a gente vai ter que acompanhar também os próximos passos, porque além de entregar uma proposta, ele tem que depor vários depoimentos longos. Sempre que a Polícia Federal ou a PGR tiver alguma dúvida, ele tem que ir novamente, os dois têm que ir novamente para prestar informações, esclarecimentos melhor do caso. Então, é um longo processo que os delegados também falam. Apesar de ter, e se tiver uma delação, vai ser muito tempo, vai demorar muito tempo, meses e meses, Carol. Muito bem, gente. Tá aí, então. Para você ligado aqui comigo, nos acompanhando, presta atenção também aqui em outra informação da CNN que eu quero trazer, tá bem? Tá, é o que pergunta até aí. Para complementar aqui para você que está nos acompanhando. Ó, a Polícia Federal mapeia 3 eixos de fraudes no caso do Banco Master. Vamos então a esse destaque da CNN e enquanto isso você vai deixando o like, vai usando o nosso chat aí também. Fique à vontade para estar com a gente aqui na programação da Terra FM. A gente fala sobre o caso Master. A Polícia Federal fez o mapeamento de 3 eixos das fraudes envolvendo o banco de Daniel Vorcaro. Quem vai trazer em detalhes para a gente esse mapeamento e também a gente vai trazer o olhar da justiça com essa dupla agora. O nosso analista Elijonas Maia, de segurança, que está chegando. Tudo bom, Elijonas? Bom dia, Carol. Tudo bem? Passou bem o fim de semana? Bem, e você? Tudo ótimo. Aproveitou São Paulo? Bastante. E olha só coisa boa, até o Cury. Tá passeando aí, Estão se revendo aqui. Matar a saudade da Carol. É isso, assim que a gente gosta, presencialmente. Não é bom? É ótimo. Inclusive, aí a gente aproveita, né, Elijonas? Conta pra gente, então, em que pé está o andamento dessa investigação da Polícia Federal envolvendo o Banco Master. Quando a gente fala aí de 3 eixos, quais seriam eles? Carol, bom dia. Com mais calma também para quem está acompanhando a gente, pro Theo, que eu não vejo tem bastante tempo, depois que veio para cá, para quem está assistindo a gente. Esse caso, ele é tão grande, tão complexo, que a gente foi atrás da Polícia Federal para entender melhor como é que está, de fato, essa investigação, quando que ela surgiu e quais são os eixos, porque há inquéritos aqui em São Paulo, que é o principal, e há inquéritos também lá em Brasília, onde a gente acompanha bastante também de perto. E quais são esses eixos? O eixo 1 é esse inquérito que eu disse aqui de São Paulo, que ele trata basicamente de forma mais completa toda a estrutura, todo o esquema montado pelo Daniel Vorcaro e pelo Banco Master para inflar o patrimônio do Vorcaro até 40 bilhões de reais. É esse o cálculo que faz a Polícia Federal neste momento. E como que ele fez isso? Os detalhes da investigação da Polícia Federal apontam que o Master e o Daniel Vorcaro usavam os institutos de previdência dos estados e também aqui de municípios. Até na semana passada, inclusive, também houve uma operação que a gente trouxe aqui no Novo Dia de uma cidade que fez um aporte de 13 milhões de reais no Banco Master e era uma gestão temerária, uma gestão fraudulenta, segundo a Polícia Federal. Esse era um dos pontos em que o Banco Master tinha para pegar dinheiro, captar recursos ali de servidores públicos, usando dessa forma o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Esse é um dos pontos, e aí que a PF coloca que com tudo isso, com os institutos de previdências de servidores, com o FGC, que ele chegou a 40 bilhões de reais nesse primeiro eixo. O segundo eixo é um braço só de todo esse esquema de fraudes, que é o inquérito lá de Brasília, que aponta o complô, segundo a Polícia Federal, entre o Banco Master e o BRB, Banco Regional de Brasília, na tentativa do BRB de salvar o Banco Master no ano passado, fazendo a compra de cartas de crédito, cartas podres, como dizem, de 12 bilhões de reais. E o Banco Central já colocou desde o começo da negociação que era contra essa proposta, essa negociação. Esse é um segundo ponto, e a gente lembra também que há 2 semanas o ex-presidente do BRB, o Paulo Henrique Costa, foi preso preventivamente a pedido da Polícia Federal e que ele receberia 150 milhões de reais de propina em forma de imóveis de luxo aqui em São Paulo e também em Brasília. Esse é o segundo eixo de um mega esquema que a gente está tentando detalhar aqui para passar para quem está assistindo a gente. Já o último eixo, os delegados chamam de os filhotes. Então há o primeiro, inquérito em São Paulo, segundo, inquérito em Brasília, falando do BRB, e o terceiro são os filhotes. São inquéritos que derivam dos 2 principais, que aí entram, por exemplo, a contratação de influenciadores digitais para atacar o Banco Central e defender o Banco Master, isso também já no fim de 2024, começo de 2025, e aí tudo isso entrou no começo desse ano, quando a PF abriu esse inquérito em janeiro. E aí entram, segundo a Polícia Federal, dinheiro do Master, que
havia sido captado de forma fraudulenta para contratar alguns influenciadores ou páginas de fofoca para atacar o Banco Central. E outro ponto também que está dentro desses chamados filhotes é o inquérito dos vazamentos das mensagens pessoais do Daniel Worcaro com a então noiva dele, a Martha Graff. Então, esse é o terceiro eixo, então a PF aponta isso. Banco Master, que é o completo esquema, chegando a 40 bilhões de reais. Ao segundo eixo, que é a fraude com o BRB e o pagamento de propina apontada pela Polícia Federal ao Paulo Henrique Costa, que está preso lá em Brasília. E o terceiro eixo são os derivados, são os filhotes, inquéritos que nasceram por esse nome de filhotes após o início das outras investigações. Uma rede tão complexa, vários braços dessa fraude da Polícia Federal que está avançando a cada dia, e a gente vê que há desdobramentos, como houve há 2 semanas com a prisão do Paulo Henrique Costa. Na semana passada, a operação com essas fraudes de 13 milhões de reais com o Instituto de Previdência, e aí o próximo passo, segundo investigadores, vai seguir nessa toada também de previdências. Muito bem, para você ligado aqui no nosso Jornal da Terra, onde você estiver nos acompanhando, já deixou o seu like, já deixou aí o seu compartilhar? Isso é muito legal, tá bem? Sejam todos bem-vindos. Se inscreveu no canal? Ou tá só olhando para mim aqui e curtindo, né, as informações e ainda não se inscreveu? Eu tenho um segundo encontro, né, com os amigos aí que acompanham aí as notícias no YouTube. Eu tenho um outro canal, se chama Borda Notícias. Estarei ao vivo lá às 10. Então eu tenho, infelizmente, que encerrar a nossa live. Hoje é uma das maiores audiências que nós tivemos aí. E infelizmente eu vou ter que deixar vocês. Mas faça o seguinte, você chegou agora, você chegou na última meia hora. Volta no começo e você vai assistir todo o jornal. O jornal começa te dando o título, você veio pelo título, então você volta no começo, eu vou te dar o título na abertura do programa, dei umas notícias locais lá sobre o estado de Rondônia, e aí a gente já pegou de novo no mesmo assunto, para deixar você muito bem informado sobre tudo que acontece em Brasília. Então volta a live no começo, tá? Você vai assistir normalmente e ainda deixa o like aí para garantir que a audiência suba muito mais. Muito obrigado mesmo, que Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado pela audiência, pelo carinho. 7 horas pelo horário de Rondônia, às 8 pelo horário de Brasília. Estarei de volta amanhã cedinho com você. E no nosso canal sempre tem vídeo aí às 3 da tarde, chegando com tudo para você que sintoniza aqui a Terra FM. Valeu, pessoal, muito obrigado. Grande abraço a todo mundo. Você ouviu Jornal da Terra. Você por dentro de tudo o que acontece em Rondônia, no Brasil e no mundo.